Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube. Um excelente sábado e fim de semana para todos vocês, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel. Desejando a todos aí um dia repleto aí de paz, de alegria, de descanso para quem está em casa, né? Que nós possamos estar juntos aí mais uma vez com essa pequenina reflexão que nós realizamos aí semanalmente, deixamos gravada aí para os nossos amigos, né? A respeito da obra do Espírito Emmanuel, benfeitor do Brasil, evangelizador do nosso grupo espiritual, né, se assim nós podemos dizer, através da mediunidade do não menos inesquecível e admirável Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. Gente, nós estamos aí com o prefácio de Nosso Lar, a que Emmanuel intitulou O Novo Amigo, não é? Uma série de informações aí interessantes para a nossa consideração, mas cujo centro, né, a partinha lá mais importante, se nós podemos dizer, na fala de Emmanuel, é o quanto que nós precisamos cuidar de nós mesmos, das nossas necessidades espirituais, deste estudo da nossa própria personalidade em progressão para Deus, não é em direção ao infinito. Nós temos que tomar muito cuidado, porque todo o resto é respeitável, mas o indispensável é nós nos evangelizarmos. Ele vai concluir esse pensamento, gente, de uma forma muito interessante, que nós vamos deixar para vocês, que só esses parágrafos de Emmanuel, para quem tem conhecimento e compreensão, certamente daria uma bela uma palestra. Nós, da nossa parte, vamos até somente deixar aí para os nossos amigos como é que fala? É um toque, né? Um insight, é isso? É insight, será? Acho que é. Para que as pessoas possam refletir, tá bom? Então diz assim: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência. Morrer, gente, morrer é encontrar conosco mesmo. Se nós pudéssemos colocar a definição de morte, não seria a falência dos órgãos, não seria o momento em que a pessoa não respira mais, né? Morrer. Em última análise, melhor análise, é encontrar-se conosco mesmo. Onde, na consciência, né, dizemos, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. É ali na consciência, gente, que nós construímos a espiritualidade que nós vamos encontrar. Vem lembrar, André Luiz, também, que a Terra é uma oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submete o próprio coração. Então, primeiramente, uma análise mais ampla, André Luiz vai nos falar: morte, quando a pessoa querida desencarna, quando nós desencarnarmos, nós temos que ter essa certeza, a pessoa morreu? Não, ela foi encontrar-se com a sua própria consciência, não é? Então, as pessoas de vida digna devem ser celebradas. As pessoas que muitas vezes a morte encontra em situações complicadas precisam de oração, porque realmente quando encontrarem-se consigo mesmo, vão encontrar-se com o juiz mais complicado de lidar, que é a nossa própria consciência. E depois, a obra de André Luiz vem nos dizer que a Terra é uma oficina sagrada. Nós não podemos menosprezar aquilo que nós temos ao nosso dispor na Terra, sem conhecer o preço de terrível engano. Então diz Emmanuel assim para nós, gente: guarde a experiência dele, André Luiz, não é? No livro da sua alma. Vamos interiorizar essa experiência, porque essa experiência, ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana. É lógico que nós temos que valorizar nossa vida, conservá-la, procurar estendê-la dentro dos alcances que a ciência hoje nos proporciona. Isso tudo é muito válido. Cuidar do corpo, da alimentação, do esporte, de todos os bons costumes, sempre sabendo também, né, na prevenção, mas sabendo que a lei às vezes age em nós, a revelia de nós mesmos, mas a gente tem que fazer o possível pela conservação. Mas é preciso saber aproveitá-la dignamente. Dignidade é a palavra, gente. Que os passos do cristão, a experiência de André Luiz vai lembrar também,
que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, gente. Os nossos passos não devem se dirigir ao médium principal, ao dirigente da casa, ao trabalhador com o qual nós nos afinizamos, ao coordenador da equipe, a alguém que já desencarnou. O passo do cristão deve seguir em direção ao Cristo. E que, para encerrar, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo. Nós precisamos combater a ideia do materialismo ateu, não é? Combater essa ideia de que tudo se restringe a uma experiência de alguns anos na Terra, saber que existe imortalidade da alma, que nós vamos responder dentro do programa do Espiritismo àquilo que nós fizemos na nossa existência. Mas mais do que isso, gente, muito mais do que espiritismo, do que espiritualismo, Emmanuel diz assim, nós precisamos mesmo de espiritualidade. Espiritualidade é viver a vida mesmo na Terra, sabendo que nós somos espíritos eternos. Assim termina Emmanuel o seu prefácio, datado no dia 3 de outubro de 1943, do aniversário de Allan Kardec. Emmanuel ditou, que interessante, não é? Ditou esse prefácio no dia 3 de outubro de 1943, há 80 anos atrás, um pouquinho mais de 80, não é? Inesquecível prefácio do livro Nosso Lar. Fica aí a nossa conversa da semana, a nossa dica para os nossos amigos de retomarem aí Nosso Lar, estudarem com muito carinho dentro dos princípios do programa que Emmanuel nos estabelece, que é para que nós nos tornemos cada vez mais espiritualizados. Um abraço a vocês, fiquem com Deus, excelente fim de semana. Se Deus permitir, nós estamos de volta na semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês.